Então vejam bem, para a gente entender bem a importância do ataque iraniano. O que é Israel? Por que o imperialismo fez essa operação de montar com o gasto, o desgaste, os problemas que isso daí acarretou durante 100 anos de história, essa monstruosidade aí que é o Estado de Israel? Por que o imperialismo fez isso daí? O que eles queriam? O problema é o seguinte, ó. Se a gente tomar a região de conjunto, nós vamos ver o seguinte. Iraque é um país árabe. Síria é um país árabe. Jordânia é um país árabe. O Líbano é um país árabe. Mais para baixo a gente vê o Egito, é um país árabe. A Península Arábica, obviamente, todo é um país árabe. Essa região, ela tem uma importância vital para a economia dos países imperialistas. Então, eles olharam aquilo lá e eles falaram o seguinte: como é que nós podemos controlar essa situação? Para controlar essa situação era preciso o seguinte: dividir o povo árabe. A tendência inicial da revolta árabe, da atividade revolucionária dos árabes, no começo do século XX, se dirigia no sentido da unificação de todos esses países, da formação de um único país, uma República Árabe Unida, que englobasse todos esses países aí, porque eles são muito parecidos culturalmente. Eles todos falam a mesma língua. Se você juntar todos eles, há um território menor do que o do Brasil. É um país. Em última instância, aquilo lá é um país. Eles todos têm a mesma religião, eles todos têm a mesma língua, eles todos têm a mesma cultura. A cultura árabe, né, é uma cultura que tem uma importância mundial muito grande. Todo mundo sabe que os árabes dominaram, teve um império e tudo mais. Tem influência, inclusive, nos países europeus. Os países ibéricos têm uma grande influência da cultura árabe. Então não é uma coisa qualquer, né? Então o imperialismo olhou e falou assim: nós precisamos impedir que se forme esse país. Uma Rússia, um Brasil, uma Índia, uma China árabe. Existem aí os identitários, né? Ou os esquerdistas com mentalidade identitária, quando a gente falou que os bandeirantes tinham cumprido um papel histórico extraordinário, revolucionário, ao criar o Brasil de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, eles desdenharam, falaram: isso não tem importância. Né? Alguns falam assim: não, podia ter se criado vários países. Né? Um Iraque brasileiro, uma Síria brasileira, um Iêmen brasileiro, um Omã brasileiro, uma Arábia Saudita brasileira, um Líbano brasileiro. Não seria uma maravilha? Né? Eles acham assim: seria ótimo se nós estivéssemos na mesma situação em que estão os países árabes. Mas em que sentido que isso aí é ótimo? Exatamente. O Estado de Israel ele foi criado para permitir, é a peça-chave da divisão dos árabes. Há outras, lógico. Né? Por exemplo,
os sauditas foram utilizados para dividir os países árabes. O rei da Jordânia, que ajudou Israel aqui, o original, né, o Abdullah, era um capacho de Israel. Eles tentaram subjugar a Síria e o Iraque e não conseguiram. A Jordânia eles mantiveram, mas a Síria e o Iraque não. E o Líbano. Mas para poder manter essa divisão, a peça fundamental chama-se Israel, é o sionismo. E essa peça fundamental é fundamental não porque economicamente é uma porcaria, não serve para nada. É uma coisa artificial. Populacional é também, perto dos outros países árabes, é uma titica de galinha. Sei lá, tem o quê? 10 milhões de pessoas sendo 14 milhões de pessoas, sendo que metade disso aí quase é palestino, dentro do próprio território de Israel. Então, populacionalmente não influencia em nada. Culturalmente também não, porque os árabes não têm simpatia pelo sionismo. Né? É uma cultura hostil, é uma cultura fascista. Então, qual que é o segredo? É o poderio militar do sionismo. Que é assim, qualquer tentativa aí revolucionária, qualquer tentativa de unificar os países árabes, qualquer tentativa de alguém de fazer alguma coisa progressista, a máquina de guerra israelense entra em ação e destrói essa tentativa. Por exemplo, o governo Nasser. Nasser, presidente do Egito, na década de 1950, 60, ele lutou pela unificação dos países árabes. Ele chegou a constituir uma república unitária com a Síria. Então, veja bem, se isso daí progredisse, né, ele poderia incorporar aí nessa república unitária o Iraque, a Líbia. A Líbia, na década de 60, teve um golpe nacionalista, o golpe do Gaddafi. Quer dizer, se esse movimento progredisse, você iria montando um país árabe. O que impediu isso daí? O que impediu essa unificação? O Estado sionista. Por exemplo, o nasserismo acabou com a derrota, né, na guerra, acho que dos 6 dias. Não me lembro agora, eu me confundo com o nome dessas guerras aí. A derrota egípcia acabou com o Nasser. O Nasser, inclusive, morreu logo depois da derrota. Ele teve um ataque cardíaco e morreu logo depois da derrota. Se você não tivesse aí Israel, a Arábia Saudita, as monarquias árabes, a Jordânia não ia dar conta de manter o negócio todo fraturado. Porque não tem força para isso. Se você juntasse lá a Palestina, o Egito, a Síria, o Iraque, daí para frente seria praticamente uma operação militar. Se você tivesse Síria, Iraque, Líbano, Palestina, Egito, Jordânia, era só uma questão de uma ordem executiva. Vamos invadir a Jordânia. O imperialismo teria que impedir isso daí de fora para dentro. E a Arábia Saudita ficaria isolada. Como está ficando agora também, a gente está vendo, né? Então, o problema todo do negócio de Israel é isso daí. Uma força militar capaz de impedir a unidade árabe, a mobilização dos povos árabes contra o imperialismo. Para isso daí funcionar, o que era necessário? Que qualquer um que levantasse a cabeça ali naquela região, a cabeça seria cortada pelos israelenses, pela máquina de guerra israelense.